Eu vou passar para vocês uma informação muito importante para quem quer trabalhar com circuito eletrônico, trabalhar com eletrônica. Entender que os cálculos eletrônicos, eles não são exatos, certo? Os cálculos eletrônicos não são exatos. É muito comum você ver um engenheiro calculando, faz aquela malha de cálculo e no final ele diz, então você bota aproximadamente. Se eles assim dizem que a matemática é uma ciência exata, não existe espaço para aproximação, não é isso? E essa questão de matemática exata é uma questão muito controversa, porque 1 mais 1 é o que? 2. Uma bola mais uma bola, 2 bolas. Uma gota de chuva mais uma gota de chuva, uma gota maior de chuva, não são 2 gotas, certo? Então isso é complicado. Em física também, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não é isso que a gente aprendeu? Uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, num estado entrelaçado. Então, complicado. Então vamos para dentro do que interessa para a gente aqui. Cálculo de componente eletrônico. Eu achei um comentário aqui, eu vou até postar no fundo aí, do Lituano Cabral, em um circuito que eu propus a montagem de um temporizador, aonde ele fala: amigo, gostaria de saber especificamente por que o resistor é de 33K, porque já fiz testes com vários valores de resistores e aconteceu o mesmo efeito. Gente, não existe isso. Quem falou isso é mentiroso. Quem falou isso não conhece a eletrônica. A eletrônica, ela vem da ordem natural, ela vem da natureza. A natureza, ela não é exata, ela varia em parâmetros, em paralelos. O que vale hoje, de repente, para a ciência daqui a um tempo não vai valer. Então, coloque isso na sua cabeça. Os cálculos eletrônicos não são exatos. Quando você vai projetar um circuito, você vai fazer o cálculo para ter uma base e você vai trabalhar dentro de uma gama infinita de variações. Tá bom? Eu costumo brincar e dizer que o cálculo eletrônico, ele é certo, ele é correto, ele é exato. 20% a mais ou 20% a menos. Eu costumo brincar com isso, mas essa é a verdade. Queria que você, como meu aluno, entendesse isso. Poxa, o cálculo eletrônico de circuito é preciso, é exato. 20% para mais e 20% para menos. Tá bom? Isso aí é a verdade. E no futuro vocês vão entender e vão perceber quão diferente é o conhecimento de eletrônica do que se ensina por aí, tá bom? Assim como a eletrônica e a matemática, descrita como ciência exata, elas na verdade são a ciência da aproximação quando se refere aos cálculos eletrônicos. Vamos ver isso na prática, tá bom? Vamos ver isso na prática, que eu vou propor a construção de um circuito e nós vamos verificar isso na prática. Outra questão: professor, se não é exato, pode-se variar? Sim. Se o cálculo não é exato e preciso, você pode variar. E se você pode variar, você vai entender que a eletrônica, ela varia. Exemplo, eu vou propor para vocês a construção de um circuito eletrônico, onde primeiro nós vamos variar a tensão dele na gama de 4,5 até 6 volts. E ele vai funcionar da mesma forma, certo? Tanto com 4,5, com 5, com 6 volts. Vou mostrar para vocês que dentro de uma mesma gama de componentes, você tem variações. Então eu tenho aqui um lote de componentes de mesmo lote, certo? Mesmo lote. Todos esses componentes são do mesmo lote de fabricação. Se você montar 10 circuitos, os 10 circuitos vão ter medidas diferentes no que diz respeito a corrente, tensão e resistência. Então fixa isso na sua cabeça e eu vou mostrar por experimento científico que os cálculos em eletrônicas não são exatos. Desculpa, gente. Os cálculos eletrônicos eles são exatos, podendo ser 20% para mais ou 20% para menos. Você que estuda engenharia, você que se aprofunda muito, você que sabe que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, então você, com essa afirmação de que a exatidão do cálculo vai te dar o funcionamento
Da eletrônica, isso não acontece, porque as variações vão acontecer. Outra questão, a eletrônica ela é natural. A eletrônica é uma situação que acontece naturalmente, não foi o homem que criou a eletrônica. A eletrônica é natural, é feita por movimento dos elétrons, é feita por tudo, pela eletricidade, que é um evento natural, que o homem passou a controlar. Minha garganta está horrível. Que o homem passou a controlar. No entanto, ele não é seu dono. As variações são naturais dentro de um circuito eletrônico. Então tira da sua cabeça que a gente vai projetar um circuito e você tem que ter o resistor de tal medida, você tem que ter o capacitor de tal medida. Aquela medida vai poder variar, certo? Sempre em todo o projeto, sem que haja um comprometimento do funcionamento do mesmo. Tá ok, galera? Então fica muito atento a isso. Os cálculos eletrônicos não são exatos. Pode pegar vídeo no YouTube de cálculo, o cara calcula, puxa para lá, puxa para cá e no final. Então você coloca um resistor aproximadamente de 100K. Ué, que exatidão é essa? Tá ok, galera? Não existe exatidão. Tira isso da sua cabeça. Existe a variação normal. E se você pegar ali que tem que ser exato, você nunca vai conseguir ser um profissional de eletrônica. Grande abraço, galera.